Nosso vídeo para falar sobre um jogador que pode ser negociado pela diretoria do Goiás nesta próxima temporada de 2023, que é o zagueirão Ian Souto. 21 anos de idade, teve a sua primeira temporada, no elenco principal do Goiás em 2022, com 15 aparições e um gol marcado contra o Atlético Paranaense, já na reta final do Campeonato Brasileiro. Uma informação exclusiva aqui do Goiás News, eu consegui verificar basicamente a proposta que chegou para o Goiás. Eu não sei confirmar se foi já uma proposta oficial ou se foi uma possibilidade de compra, porque pode acontecer da seguinte forma: se o clube já não quiser vender o jogador por aquelas cifras, o outro não vai fazer uma proposta oficial, mandar via e-mail, enfim, até mesmo muitas vezes documento físico mesmo, para sabendo que vai recusar a proposta. Mas o que eu obtive de informação é que essa oferta foi mais ou menos entre 5 a 6 milhões de reais para contar com a porcentagem do jogador. Vale lembrar que ele veio de graça do Floresta do Ceará para o Verdão e o Goiás tem apenas 50% dos seus direitos econômicos, o restante pertence ao clube da capital cearense. Então, possivelmente, se fosse ali, vamos supor, 6 milhões de reais por 100% dos seus direitos econômicos, ou 90%, grande parte dos seus direitos econômicos, o Goiás só ficaria com a metade disso, ou seja, 2 milhões, 2 milhões e 500, a diretoria não achou vantajosa essa oferta para o jogador e visando também a sua valorização na sequência tanto da temporada, já que essa oferta foi basicamente ali no mês de julho, no máximo no comecinho do mês de agosto, naquele período de abertura da janela de transferências no futebol internacional, e chegaria principalmente para equipes sub-20, equipe B, até mesmo do Porto, do Villarreal, que foi outro clube também interessado no seu jogador lá da Espanha, Uma informação do Kerem Konur, um jornalista turco lá no Twitter. Ele garantiu ainda lá naquele período, que o Villarreal e o Real Betis estavam em negociações com o zagueirão o Ian Souto, que naquela ocasião tinha 20 anos de idade. Não dá para dizer que foi uma temporada inesquecível do Ian Souto, mas que demonstrou sim boas virtudes. Apesar das bobeiras, é totalmente natural. Um jogador que foi jogado ali em algumas partidas na Série A do Campeonato Brasileiro do nada, como por exemplo no jogo contra o Corinthians, fora de casa, e fez uma baita partida, diga-se de passagem, naquele duelo. No total dessas suas 15 partidas, até pegar aqui direitinho para vocês, dos seus 15 jogos com a camisa do Goiás, ele marcou um gol e na Série A 8 partidas, 7 delas como titular, na primeira divisão, que mostra também o seu valor. Eu diria que ele fez boas partidas contra o Cuiabá, ele foi bem, aquele jogo aqui na Serrinha, também contra o Corinthians, nesse jogo fora de casa, contra o Atlético Goianiense também na Copa do Brasil, no jogo da ida, mas errou nos pênaltis, principalmente na Arena da Baixada, aquele lance também contra o Fluminense nos minutos finais na Serrinha, foi uma questão besta, os dois pênaltis, em sequência ainda, contra o Juventude e o Atlético Paranaense, se eu não estiver enganado, foi nessa sequência, o Juventude lá e o Atlético Paranaense aqui, acho que foi mais ou menos, foi o Atlético Paranaense aqui, depois do jogo da Copa do Brasil e depois do Juventude, assim, pênaltis besta, mas como eu falei, o cara tem 21 anos, não tem como a gente julgar que seria um primor logo nesse seu primeiro ano com o Goiás. Ele que estreou no profissional ainda no ano de 2021, com o União do Mato Grosso do Sul, fazendo 12 partidas, atuou também no Boston City do interior de Minas Gerais, na terceira divisão do Campeonato Mineiro. Ele até jogou com o Danilo Cardoso, aquele zagueirão do Goiás que foi repassado para o Londrina. E no ano passado, em 2022, fez 5 boas partidas pelo Floresta, principalmente na disputa da Copa do Nordeste, e chegando para a sequência do ano, tem contrato até dezembro de 2024, e segundo o site, o Transfermarkt, ele já até valorizou. No ano passado ele estava avaliado mais ou menos em 150 mil euros. Hoje, segundo o site alemão, avaliado em 450 mil euros. O que na cotação atual dá mais ou menos o quê? 2 milhões e meio, 2 milhões e 300, 2 milhões e 700 mil reais, vai depender muito da cotação. O Goiás não vai vender por muito menos do que isso, como eu falei para vocês, por contar com apenas 50% dos seus direitos econômicos, e nem é culpa da diretoria. O jogador veio de graça e aí sim, nessa negociação gratuita, deixou metade para cada um dos clubes. Quero saber a sua avaliação. Na minha, tem sim que receber chances na disputa do Campeonato Goiano, pode sim ser um bom jogador para o Goiás, tanto utilizando dentro de campo, quanto também para fazer essa grana, e o Paulo Rogério Pinheiro já havia falado sobre esse interesse de vender um dos jogadores das categorias de base nessas próximas temporadas, entre as três partes, entre o jogador, o Goiás e também o Quilmes da Argentina, que detém os seus direitos econômicos. Uma atualização a respeito do Raul Lozano, essa informação lá do Geliezer Paulo, do canal do Futebol 62, muito obrigado a ele, que o Verdão irá pagar nesse momento $40 mil para o seu empréstimo, pouco mais de $200 mil agora nesse comecinho do ano. Uma opção de compra já com seu passe fixado
no final da temporada de aproximadamente 400 mil dólares, o que é uma cotação interessante. Atualmente chegaria próximo aos 2 milhões de reais. A tendência é que esse valor seja um pouco superior no final do ano, mas dificilmente vai superar essa barreira de, por exemplo, 2 milhões e meio, 3 milhões, caso ele faça um bom campeonato brasileiro. Principalmente fica numa quantia bem justa, né, para os padrões do Goiás de aquisições nos últimos anos, né? O Raul Lozano, que ele só tinha contrato com o Quilmes da Argentina até o final desta próxima temporada, ou seja, até dezembro de 2023. Como ele será repassado ao Goiás nessa compensação de mais ou menos 200 mil reais até dezembro, a tendência é que ele prorrogue o seu contrato com o Quilmes e aí sim tem essa opção de compra, né, de grande parte dos seus direitos econômicos por pouco mais de 2 milhões de reais, essa cotação deste momento. Outra informação também importante é a respeito do seu visto de trabalho, né, já que ele nunca atuou aqui no futebol brasileiro. Tanto o Raul Lozano quanto o Julian Palacios, eles terão que fazer, né, esse procedimento. Eu não sei exatamente como funciona, mas é basicamente algo além do passaporte, né, já que você vai ter que exercer uma profissão nesse novo país. Então é uma coisinha um pouco mais burocrática, mas não vejo uma demora muito grande para a sua primeira atuação, né, com a camisa do Goiás nesse campeonato goiano. Informação também do André Rodrigues é que nesta próxima quarta-feira, na parte da manhã, ele já estará desembarcando, né, aqui em Goiânia. O Julian Palacios também já vem treinando nos últimos dias. A tendência é que mais ou menos lá no finalzinho do mês, no máximo no comecinho do mês de fevereiro, os dois, né, tanto o Raul Lozano, o lateral direito, quanto o Julian Palacios, o meio-campista, né, deverão fazer as suas estreias pelo Goiás. Não acredito que vá demorar muito mais do que isso, até mesmo porque eles vinham jogando normalmente na reta final do ano, né, lá no futebol argentino. Falando um pouco mais sobre o Raul Lozano, jogador muito interessante, na minha visão, é um atleta nível outros clubes, não que o Goiás seja menor que esse, não isso, mas estou querendo dizer apenas o patamar, né, das prateleiras atuais do futebol brasileiro. É um jogador tranquilamente para um Atlético Paranaense, que já vinha aí fazendo boas capturas, né, no futebol da América do Sul, até mesmo os outros que irão disputar a Libertadores nesse ano, como por exemplo o Fortaleza, um Santos, um São Paulo. Tranquilamente é um jogador deste nível, né, de prateleira de outros clubes com mais dinheiro neste momento do que o Goiás, porque é muito jovem, uma posição muito escassa não só aqui no futebol brasileiro, mas também na América do Sul, e fez uma baita temporada passada com 43 participações, sendo 42 delas como titular, um gol marcado e 3 assistências. Além disso, você pode imaginar, mas o Patronato é um clube pequeno, né, lá na Argentina. De fato, não está entre os grandões. A gente pode imaginar ali o River Plate, Boca Juniors, São Lourenço, Huracan, vários outros também, né, dentro dessa prateleira à frente do Patronato, mas que fez uma baita temporada no último ano. Até mesmo outras surpresas, como o Talheres, né, ele venceu na grande decisão da Copa Argentina, ficando com essa taça importante e a primeira participação na história da Copa Libertadores para o ano que vem. O Raul Lozano, já que ele só estava emprestado pelo Quilmes, né, até o final do ano, não teve esses seus direitos adquiridos pelo Patronato e ficou livre aí no mercado para buscar um novo clube, né, por empréstimo, e agora tem esse desafio em uma liga superior do que lá na Argentina. É um jogador bem interessante, tem 1,79 m de altura, destro, 78 kg, já atuou inclusive na lateral esquerda do Huracan em 2021, né? No mapa do SofaScore você pode observar que tem alguns pontinhos aí atuando também como um lateral esquerdo. Tem uma boa velocidade, tem um bom cruzamento também, principalmente aquele cruzamento sem ser chegando até a linha de fundo. Ele pode fazer isso também, mas pegando antes disso, né, aquele cruzamento mais ou menos na intermediária ou até mesmo na linha da grande área, pelo lado direito do campo, principalmente, né? O cara que pega muito bem nesse tipo de cruzamento. É raro a gente ver jogadores que acertam esse tipo de lance. Tem uma boa inversão de jogadas e uma condução de bola. É um lateral muito técnico. Além disso, tem sim uma boa velocidade, não só para chegar até a linha de fundo nos cruzamentos, mas também no jogo defensivo. É um jogador que participa bastante também, com carrinhos, antecipações. Gosto dessa característica, e tendo um argentino também para a disputa de uma competição sul-americana, né, como é no caso da Copa da Sul-Americana, nessa edição de 2023, acho sim muito importante. Quero saber a sua avaliação aqui embaixo também nos comentários sobre o Raul Lozano, argentino. Gosto demais da conta dessa contratação do Goiás, tomara que tenha aí as suas possibilidades com o Guto Ferreira. Possivelmente, outra coisa também, o Guto Ferreira deve ter indicado esse jogador, já que o Coritiba na metade do ano, já falei isso aqui em outros vídeos do canal, o Coritiba contratou vários jogadores muito alternativos no futebol sul-americano e até mesmo outros vindo da Europa. Então eu acredito que o Raul Lozano já estava nesse mapeamento, não só do Guto Ferreira no Coritiba, quanto também no Ceará nessas últimas temporadas.